tarde, gente. Conheço alguns rostos, tem mais gente que eu conheço. No online tem gente aí? Estamos com 7. Então tá. Oi, gente. Bom, sou a Fabiana, tá? Eu sou psicóloga e eu vou falar um pouquinho sobre intervenção precoce com crianças com autismo. A gente fala com autismo, gente, mas na verdade a gente está falando de qualquer alteração no desenvolvimento, tá? Porque a gente, socialmente falando, tende a achar que falou em autismo é uma coisa muito fechadinha, e aí se não for autista aquilo não serve, ou se for outra coisa não serve, e não é assim, tá bom? Com características que se encaixam dentro do diagnóstico de autismo. Bom, primeiro, não precisam vocês não conseguirem ler, tá? É só para vocês verem isso mesmo. E depois as meninas vão mandar os slides para você. No cartão de vacina das crianças, quem tiver filho pequeno, eu acho que isso talvez seja mais recente, pelo menos de 6 anos para menos, já deve ter visto. Isso daqui, gente, sinaliza os marcos do desenvolvimento das crianças. E aqui envolvem habilidades motoras, sociais, de fala, de brincar, várias coisas. Não são todos, mas é muito importante que os pediatras olhem isso daqui. E os pais peçam, né, cobrem isso dos pediatras. Mas se o pediatra não faz, é importante que a gente esteja atento aqui. Né? Então, lá no cartão de vacina, tem marcadinho as idades da criança e o que ela deve fazer, mais ou menos com cada idade. Eu vou falar sobre esses marcos, tá? Então, isso daqui, às vezes a gente vê um monte de cartão de vacina, isso aqui em branco. Isso é muito importante, gente, porque isso daqui, se os pais, né, e os pediatras, se as pessoas orientassem as famílias a lerem o cartão de vacina todinho, já dá muita informação sobre muita coisa, dá uma orientação do tipo, o que eu faço? É muito importante isso daqui. E ele até diz, olha, se tem alguma coisa que não vai bem, ele sinaliza, observar, procurar auxílio profissional. Então, assim, o cartão de vacina já dá uma boa orientação para as famílias, e deveria dar para os profissionais também, do que fazer quando alguma coisa não vai conforme esperado. Então, é o seguinte, resumidamente, né? As crianças, uma coisa muito importante, e eu acho que é o que seja talvez mais nítido, o ser humano é um ser social, né? Então, crianças pequenininhas, gente, já são sociais desde sempre, né? Então, a gente vê, às vezes, criancinha com 2, 3 meses, se a gente ficar lá na frente dela e fizer assim, ó, o olhinho dela vai para um lado e vai para o outro. E isso tem que acontecer. Se a criança não procura coisas que passam na frente dela com os olhos, já tem alguma coisa que está fugindo do que se espera. Oi, tudo bom? Né? Então, por volta de 1 a 3 meses, vai aparecer o sorrisinho social. E o social, gente, é quando reage ao som de uma voz conhecida, de pai, mãe. E é muito importante que isso aconteça. Às vezes, principalmente os pais de primeira viagem, às vezes isso não fica muito nítido. Né? E a gente escuta muito dos médicos, ou de vizinho, do primo, da tia, da avó, de todo mundo assim, não, espera o tempo dele, porque o fulano fez isso com 4 anos, tá aí vivo. Dá vontade de falar assim, mas já dá para matar, gente? Essa intenção era matar a criança? Né? Então, é importante, essa questão social, ela se desenvolve muito cedo. Muito cedo. Com 2, 3 meses, você vê uma criança reagindo a sons de voz conhecidas, né? A mãe falar com ele, aquela vozinha que a mãe, que o pai, que o vizinho fazem, eles já estão olhando. De 4 a 6 meses, a criança já começa a sentar com algum apoio, né? Ela já procura por sons, então ela já olha, opa, tem alguma coisa acontecendo, né? Ela já muda de posição, ela já transfere, ela já explora os objetos, e essa exploração, gente, não pode ser uma coisa assim, detalhista, que a criança fica olhando, como se estivesse analisando. Não, é mexer, é colocar na boca, bater, ver se faz barulho, coisas assim. A criança já começa com aquelas brincadeirinhas de esconder, né, que a gente ensina, mas é nessa idade aqui que eles já dão conta de aprender. Né, já reconhece, não reconhece, mas assim, ele já se atenta a diferenças de cores, né, as cores primárias ainda, começa a reconhecer o próprio nome. Né? Então, gente, uma outra coisa, um outro ponto importante da gente orientar as famílias. As crianças, elas precisam reconhecer o nome, né? Ela precisa saber que ela se chama João, ela precisa saber que filho é ela também, ela precisa saber que neném é ela também. As crianças precisam, gente, saber dessa nomenclatura que aquilo se refere, que quando é chamado, ela, opa, é comigo isso aqui. Lá pelos 6 a 9 meses, a criança já começa a imitar sons, começa aqueles blá, 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 começa a fazer coisas que a gente faz para ela. Né? Ela não precisa necessariamente conseguir, mas ela já precisa tentar, né?
A habilidade imitativa, na verdade, ela está presente no nosso repertório com cerca de 2 meses. Existe um estudo muito antigo, se vocês pesquisarem na internet, vocês acham, mas até as fotos deles são assim, muito antigas. De um bebezinho de 2 meses, né? Tem um adulto fazendo expressões assim, bem características, e o bebezinho levanta a sobrancelha, assim, mexe o rosto. Mas, assim, é lógico que ele não consegue, mas você vê uma movimentação que acontece por conta de outra movimentação de rosto, tá? Então, nesse momento aqui, ó, ele já está imitando sons, ele já está combinando sílabas, né? Às vezes bate uma coisa muito importante, a criança já aponta, né? Então, assim, a gente precisa muito ficar de olho na questão social da criança, que está presente lá, nos 2 meses já começa, e na questão comunicativa. Gente, apontar é comunicação, tá? Até porque dentro do diagnóstico de autismo, é comum que as crianças, às vezes, demorem a falar, né? Então, às vezes a gente recebe criança aqui que os pais falam, ele não fala. Às vezes é a principal característica que chama a atenção dos pais. Mas se vocês pegarem o DSM e forem lá, critério diagnóstico do autismo, não tem atraso na fala lá, tá? É uma coisa comum, mas não é isso que define o autismo. É a questão comunicativa. Então, gente, um bebezinho de 6, 9 meses já fica sentadinho, às vezes engatinha, né? Já mexe nos movimentos, começa a tentar ficar em pezinho, mas ela tem que apontar para mostrar, para pedir, né? Daqui a pouquinho ela vai começar a apontar porque a gente pediu. Cadê o uau? Ali. Cadê a lua? Ali. Então a criança tem que responder essas coisas. E provavelmente vai chegar lá, né? Uma criança com 2 anos, com diagnóstico de autismo, provavelmente se os pais procurarem na memória, talvez isso daqui não tenha acontecido com tanta frequência. Às vezes até aconteceu, mas isso, geralmente, se você comparar uma criança que não tem autismo, vai acontecer em menor frequência. Uma habilidade muito importante, gente, ela se desenvolve muito cedo. Vocês viram que eu falei que, ó, com 6 meses ele já imita sons. Aqui ele já imita movimentos, né? Se você fizer uma coisa assim, fizer um passarinho, ele já vai tentar fazer. A imitação é muito importante, né? Então a gente já viu características típicas de autismo aí que acontecem muito cedo, né? Que é a questão comunicativa, a questão social e a questão de imitação. Então, gente, quando a gente escuta, às vezes, os pais falarem assim, eu percebi que 1 ano ele não fazia tal coisa, não fazia aquilo outro. E, sei lá, o pediatra, minha mãe, não sei quem, falou que eu precisava esperar o tempo dele. Gente, não tá certo isso. Não tem essa de esperar o tempo dele. É claro que cada criança tem o seu ritmo, mas se essas coisas não estão acontecendo, gente, é por isso que é uma faixa, né? Lá no cartão mesmo, vocês viram que tem um amarelinho que ocupa tipo uns 3 quadradinhos, né? Que é uma faixa. Não tem que acontecer exatamente aos 7 meses. Tem de 6 a 11 meses para acontecer. Então, aquilo tem que acontecer dentro daquele tempo, né? Então, é muito importante que isso aconteça. Já dá tchau, responde ao nome, quer dizer que sempre que você chama o fulano, esse fulano te olha. E qualquer pessoa que chame ele, né? Não pode ser. Às vezes a gente escuta assim, ele responde ao nome? Você chama João, nada. João, olha o brinquedo. Isso não é responder ao nome, gente. Isso é responder ao objeto que eu estou oferecendo. Responder ao nome é João, levantar, virar o rosto. Já segue algumas instruções. Fulano, pega o cachorrinho, pega a vaca, põe aqui, bate aqui, faz isso. As crianças já conseguem fazer isso dentro dos 9 aos 12 meses. Algumas crianças andam nessa idade, né, mas não tem problema quem anda depois disso, não. Rabisca, e aí já começa a entender o não, né, já começa a dar tchau, e esse tchau não é fazer isso aleatoriamente, é dar tchau mesmo, né? Então dá tchau, tchau, esse tchau é tchau, tá? Não é balançar as mãos. Já rabisca, né, pega uma coisa e consegue fazer o risco. Lá, de 1 ano a 1 ano e meio, já fala palavrinhas que têm propósito, né? Mesma coisa. O desenvolvimento disso daqui, gente, segue o ritmo de cada criança, mas tem que estar mais ou menos dentro dessa faixa. Lógico, né? Começou a falar com 19 meses, tá errado? Não, tudo bem, né? Tá pertinho. Em geral, as crianças já andam, já conseguem abaixar, já se olham no espelho e conseguem se reconhecer, né? Já estão dando birra. Gente, birra é um comportamento típico da criança, tá? Então, assim, pode ser o filho do inglês, do canadense, do americano, do brasileiro, vai dar birra igual de todo mundo, né? Usa objetos da forma correta. Em nenhum momento, gente, né, a partir de que a criança já consegue manusear certos objetos, ela usar uma coisa de uma forma estranha, tá? Uma forma fora do convencional. Então, assim, é pegar um pente, por exemplo, pegar um pente e fazer assim,
né? Pegar um pente e ficar só batucando, né? Ele tem que pegar o pente e saber que é para pentear o cabelo, saber que é para pentear o cabelo do boneco. E pode batucar também, mas esse batucar também não pode ser a atividade exclusiva daquele objeto. Né? As crianças têm que saber usar as coisas. Que coisas? Colher, sabe que é de comer. Copo, sabe que é de beber. Sapato, sabe que é de calçar. Coisas assim, tá? É nisso que entra a brincadeira de faz de conta. E ela desenvolve muito cedo. Então, assim, às vezes a gente está fazendo avaliação e a gente pergunta para os pais, eles sabem brincar de faz de conta? Às vezes os pais não sabem responder, porque às vezes os pais não sabem identificar o que é esse brincar de faz de conta. E brincar de faz de conta nessa idade é fazer uma coisa que não é para aquilo, né? Então, pegar isso daqui e ficar blum, 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 isso é faz de conta, né? É pegar uma frutinha de plástico e fazer assim, nham, 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 nham. Isso é faz de conta. Ele sabe que não é para comer, mas ele está fingindo que é. Ele sabe que a gente come a banana de verdade. Aquela banana, não. Já consegue passar, folhear livro, gente, não imagine uma folha assim, não, tá? É folhinha de livro de criança, durinha. Né? De 1 ano e meio até 2 anos, ela já consegue usar colher e garfo, né? Já sabe que aquilo serve para pegar a comida e pôr na boca. Não tem problema fazer sujeira também, não. Já corre com alguma coordenação, já consegue fazer esse movimento de jogar assim por cima, já sobe e desce, já fala. E aí o repertório verbal de uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, tem que aumentar diariamente. Né? Então, todo dia a criança tem que aprender uma palavra nova. Né? E, mais uma vez, a questão não é a pronúncia, gente, é o repertório. Tá? Ele já faz de conta com propriedade, né? De um bonequinho conversar com o outro, ou de fazer, psh, 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 sei lá, né? Brincadeirinhas assim, de uma coisa... E aí, bateu. Né? Isso aqui é mãe de menino, tá, gente? Porque é tudo desse jeito. E já começa a brincar com outras crianças. Uma criança de 2 anos, gente, né? Primeiro que uma criança não é adequado nunca que uma criança se esquive de contato social dos seus pares. Nunca. Se a criança se esquiva, e a gente já viu assim, a criança tá aqui, brincando, e aí chega outra, ela levanta e sai, já tem alguma coisa que chama atenção. A criança precisa ficar perto das outras crianças, tá? E aí, como é que uma criança desse tamanho brinca? Ela olha, ela chega perto, ela tenta mexer, só que a interação dessa criança não pode ser com um objeto. Às vezes a gente escuta assim, mas ele brinca numa boa com outras crianças. Aí quando a gente vai ver assim, tem um brinquedo aqui, tem uma criança 1 aqui, a criança 2 aqui, tá todo mundo assim, ó. A cabecinha nem levanta. Todo mundo manuseando o objeto. E não é, gente, é assim, ó. A gente é assim, gente. O ser humano é social, né? A gente precisa desse contato visual. Então as crianças, né, no decorrer da vida, não têm atenção compartilhada, não demonstram isso, tem alguma coisa que chama atenção, tá? A gente precisa ficar de olho nisso. Então, né, sabendo uma noção do que a gente faz até os 2 anos de idade, mais ou menos, chega a família pra gente. Todo mundo aqui é psicólogo? Ou formado, estudante, mas é da área? Quem é de outra área? Não sei, eu sei, mas você tá fazendo psicologia agora, não tá? Alguém não é da psicologia? Não, né? Alguém do online não é da psicologia? Toda. Boa tarde. Bom, então quem ainda não é psicólogo vai ser. Quando uma família chega pra gente, a gente precisa entender qual é a queixa daquela família, né? Porque se ele largar o menino lá e ficar lá olhando o dia inteiro, eu vou achar um monte, mas eu preciso entender o que aquela família está trazendo como algo que ela julga que não está dentro do esperado, né? Ou porque o pediatra falou, ou porque ela observou, porque a escola falou. A partir daquilo que a família traz como uma queixa, a gente precisa entender o repertório de entrada. E aí, gente, a gente tem um pequeno problema no mundo do autismo. A gente precisa aceitar, né, que o autismo virou um mercado hoje em dia. E aí vocês jogarem na internet, vocês vão ver um monte de gente vendendo coisas para autismo, né? E será que a gente precisa disso? Né? Será que a gente precisa de, sei lá, a sensação que eu tenho é que às vezes a gente precisa do pão da padaria para autismo, do ônibus para autista, sabe? Eu acho que se a gente tivesse uma preparação social para todo mundo conseguir interagir com isso, seria muito melhor. Né? A gente talvez não estivesse falando isso aqui hoje, porque o mundo seria diferente. Mas a gente vê assim, manual... outro dia eu li um que chamava Manual Definitivo da aba. Eu, eita ferro. Caramba, manual definitivo, essa pessoa... A autoestima é muito grande, né? Porque como é que você fala uma coisa definitiva, sendo que tem produção de conhecimento todo dia? Todo dia a gente está fazendo pesquisa, todo dia a gente está buscando coisas novas, né? Então,
E aí, então, você vê assim, eu sou terapeuta aba. Aí você vai lá o currículo, a pessoa fez participou de uma jornada aqui no IBAC e disse, eu sou terapeuta aba. E sim, você fica, poxa, gente, né? Então, esse sentido, eu fico muito preocupada com que os pais estão tendo acesso, sabe? De que profissionais os pais estão tendo acesso, né? A gente escuta coisas muito absurdas, até de lugar, por exemplo, de clínica, que sei lá, que fala assim para a família, se você quiser atendimento aba, você assina 2 guias do plano, senão é sem aba. E você fica assim, uai, mas tem como separar isso de... É muito... Então, assim, é nesse sentido que eu estou dizendo que é um mercado, tá, gente? Que as pessoas transformaram isso no mercado. E muitas pessoas fazem isso em benefício próprio, não em benefício do próprio trabalho, né? De ser um profissional melhor e tal. Então, isso é muito sério, né? Então, quando a gente vai montar o planejamento dessa criança, a gente precisa entender o repertório de entrada. Porque, como eu falei, como tem essa questão de ser mercado, é assim, às vezes, chegam para algum profissional, em algum lugar, sei lá, meu filho é autista, tá aqui. Aí a pessoa, às vezes, tem um catálogo, tipo, ele é autista, tem 4 anos, fala ou não fala, é como se tivesse uma receita. Ele tem 3 coisas aqui, esse aqui, esse é para ele. E não é assim, né? A gente precisa entender quais são as demandas daquela criança, né? Ele fala ou não fala, ele faz isso ou faz aquilo, como é que é o repertório social. A gente tem que entender quais são as demandas da criança que a gente atende. Não tem essa de pegar uma coisa e aplicar, né? Eu fico até incomodada quando as pessoas falam, eu aplico aba. Gente, parece que pega um negócio e põe na cabeça do menino. Não é assim, né? A gente precisa entender essa criança. Quando a gente vai no médico, o médico não olha para você e fala, quantos anos você tem, qual é o seu signo e te dá uma receita médica. É assim, ele pergunta os seus sintomas, o que você sente, há quanto tempo você sente, e aí sim, ele te examina e te dá um remédio. E não pode ser assim com, né, intervenção para crianças autistas. Quais são as possíveis barreiras que a gente tem, né? O que são barreiras, gente? São coisas que talvez possam atrapalhar o aprendizado daquela criança. Então, por exemplo, às vezes a criança tem uma dificuldade sensorial muito grande. Isso é uma barreira, porque imagina que ela se incomoda com choro de criança, e ela tem 2 anos de idade. Gente, com 2 anos de idade, o que você mais vai ter contato é com choro de criança. E se isso incomoda profundamente, é uma barreira séria. Por quê? Porque ela não vai conseguir conviver com outras crianças. Porque com 2 anos de idade, o que as crianças mais fazem é chorar e gritar, né? Qualquer criança. E aí, levantando isso aqui tudo, essa criança tem demanda terapêutica, né? A gente, às vezes, tem criança que a gente fala, olha, né, sei lá, faz fono, psicologia individual, psicologia em grupo, TO. Às vezes a gente fala, olha, eu acho que agora, nesse momento, ele não precisa mais de mim, não precisa mais de psicólogo. Continua com TO, com fono e tal. E os pais ficam assim, o que eu fiz? Por que você quer que eu vá embora? Pode ir, vai com tranquilidade. Porque às vezes ele não tem demanda, gente. A gente precisa entender nossa limitação, não no sentido de que, eu não sei o que fazer. Não, ele chegou num patamar em que, naquele momento, ele consegue acompanhar a vida dele com o que está disponível. Né? Continua fono, continua TO, mas assim, ele consegue aprender em contexto escolar, ele consegue se virar bem socialmente. Então, o psicólogo não tem muito o que fazer naquele momento. Né? Não é porque ele é autista que ele precisa de terapia a vida inteira. Não faz sentido. E aí, sim, quais encaminhamentos eu vou dar para essa criança? Né? E aí, gente, a gente, enquanto psicólogo, os médicos deveriam saber, mas a grande maioria não sabe muito. A gente precisa entender o que o fono faz, o que o TO faz, o que o pedagogo faz, o que a gente faz. Por quê? Porque senão, às vezes a gente recebe, a criança está assim, encaminhamento médico, um menininho com ótimo repertório, que faz um monte de coisa, tem lá, TO, pedagogia, psicologia e fono. Aí você fica, ué. Aí o menino fala super bem, não tem nenhuma dificuldade na pronúncia, mastigação, nem nada. Não tem nenhuma questão sensorial ou motora, não tem para que eu colocar ele na fono. Tem dificuldade só social. E aí o médico me deu um catatal de lista de coisas que ele acha que a criança deveria fazer. Então, assim, a gente precisa conhecer o trabalho das outras áreas que conversam com a nossa, para a gente fazer esses encaminhamentos com responsabilidade. Né? E explicar para o pai, olha, eu estou te encaminhando para TO, porque essa criança precisa de integração sensorial, ela tem dificuldade na coordenação motora, seletividade alimentar. É TO quem trabalha isso, gente. Psicólogo dá conta? O psicólogo dá conta de fazer tudo que envolva comportamento, mas o psicólogo é o melhor profissional para trabalhar com integração sensorial? De jeito nenhum. É uma habilidade exclusiva do TO, entendeu? Mas eu posso trabalhar com sensibilização sistemática, com várias questões que envolvam essa parte sensorial, motora, mas não é da minha alçada.
Não foi isso que eu aprendi na faculdade, não é isso que vocês aprenderam, e não é isso que vocês são melhores. Vocês são melhores em outras coisas. Tô sendo muito dura? Não? Tô acabando com o sonho de todo mundo? Achando que a gente pode fazer tudo? A gente não pode. E aí, onde é que a gente pode atender? Onde é que a gente pode intervir? Porque eu não gosto nem de falar muito tratamento, porque senão a gente parece que está falando que autismo é doença, né? E não é. Né? Autismo não é doença, autismo não tem que pensar em tratamento, a gente tem que pensar em intervenção. Porque o objetivo é o quê? Deixar o mundo mais fácil para quem tem alguma dificuldade. Então, gente, a gente pode atuar no consultório, na casa dessa criança, na escola, se for o caso, em ambientes sociais. Do que isso depende da criança? Né? Não sou eu quem defino isso. Por exemplo, às vezes a gente tem demanda que o pai fala assim, mas eu queria que o atendimento fosse domiciliar. Chega aqui, fala, não, eu acho que tem que fazer psicologia mesmo, o pai concorda. A gente fala, sei lá, tem que fazer psicologia, fono e TO. Aí a gente fala, então tá. E aí o pai fala assim, eu acho que eu queria que fosse em casa, tem como? Tem. É o ideal? Por quê? Que resposta vocês dariam de por que em casa não é o ideal? Sim. Primeiro, isso é um ótimo motivo, né? Essa questão de generalização, desenvolver repertório em outros ambientes. Outra coisa, gente, é importante, né? Pensem em vocês, quem não trabalha em casa, porque vai ter alguém que trabalha em casa, né? Seja trabalho domiciliar. Mas quem não trabalha em casa, gente, imagina, você vai para o seu trabalho. Você trabalhou, fez suas obrigações, você adora o seu trabalho. Não estou dizendo que é difícil, não. Vocês adoram o seu trabalho. Aí vocês chegarem em casa, vocês abrem de cara com o chefe. Que saco! Assim, some da minha frente, que eu quero ter sossego na minha casa. Então, primeiro, né? Em casa, gente, é importante que a casa seja a casa. Né? A gente não leva a escola para nossa casa. A gente não chega na nossa escola e fala assim, tem como aula ser lá em casa? A gente não faz isso. A gente não chega pro ortopedista, tem como ser lá em casa? A gente não faz isso, porque cada coisa tem um ambiente. A gente até faz com o exame de sangue, mas é outra história. Então, gente, é importante que a criança, primeiro, generalize isso, né? Saiba que a casa é o lugar dela, saiba responder certas coisas em casa, saiba responder em novos ambientes, tenha contato social, gente, porque quando você chega, imagina, chegar aqui no IBAC, tanto de gente que uma pessoa tem contato para chegar aqui no IBAC. É uma secretaria, é uma pessoa do financeiro, é uma pessoa da limpeza, isso é importante. A gente está falando de autismo, a principal dificuldade é social. A gente tem que tirar essas pessoas da casa, né? É importante que essas pessoas ocupem o mundo. Então, a gente faz, né? Mas a gente explica isso para a família. Olha, é importante sair de casa, né? Por conta disso tudo. Agora, o que eu trabalho em casa não é a mesma coisa que eu trabalho em casa, não é a mesma coisa que eu trabalho em consultório, né? O atendimento em casa é válido? É demais. Mas ele é importante para você aprender a brincar com seus próprios brinquedos, a guardar os seus brinquedos, a brincar, de repente, com o vizinho, a chamar o coleguinha para ir na sua casa, a brincar com seu irmão, a ter autonomia, né, nas atividades do dia a dia, conforme a sua idade, a usar o banheiro, a tomar banho, a se vestir, a arrumar a sua cama, porque isso você só pode fazer em casa. No meu consultório, eu não tenho como ensinar isso, de jeito nenhum. Né? Ou eu mando alguém para casa da família, ou eu ensino a família a fazer isso, tá? Agora, isso é uma opinião nossa, tá, gente? Da nossa experiência, do que a gente faz, né? Eu não acho que seja muito adequado pegar uma mesa, ou sei lá, montar um cantinho para terapia dentro do quarto do menino, por exemplo, ou que seja um quarto separado. Eu sei que isso às vezes é importante, mas perguntando o que eu acho que é o melhor, não é essa a opção, tá? A escola, né? Tem gente que acha que atendimento na escola é assim, o psicólogo vai lá, vai sair numa sala com o menino, vai fazer terapia lá. Não é isso. O que a gente vai trabalhar na escola? Brincar com os colegas de sala, né? Brincar no recreio, participar do recreio, de repente ficar na roda, participar das atividades em grupo da escola, né? Se precisa de uma mediação, essa mediação, né? Quando a criança está na escola, o atendimento na escola, gente, não é uma terapia que vai para a escola. É importante a gente entender, como psicólogo, que esses lugares aqui não é uma opção. Eles existem e o atendimento deve ser feito neles conforme demandas do próprio local. Né? Em consultório eu também não tenho como trazer os colegas da escola. Então, eu tenho que ter esse tipo de raciocínio. Né? Ambientes sociais. Às vezes o pai fala, mas toda vez que eu vou no shopping, ele fica muito nervoso, ele se joga no chão. Eu não vou conseguir fazer nada em consultório se eu não for terapeuta ocupacional. E olhe lá. Entendeu? Então,
Em casos assim, ele chora muito no mercado. Eu tenho que ir para o mercado com o menino. Porque é lá que acontece o comportamento. Comigo não vai acontecer aqui dentro de uma sala fechadinha. Não vai acontecer. Então, é importante que a gente, enquanto profissional, saiba explicar para os pais e saiba separar as demandas de cada local, né? E a gente saiba entender também as nossas limitações. Eu não tenho condição de atender na escola, porque minha agenda é cheia, meu horário é tal, eu não tenho condição, não tenho carro, sei lá, né? Eu não tenho condição de atender em consultório, porque, sei lá, o aluguel é caro, eu prefiro atender em casa. Ok, só que a gente precisa fazer isso aqui com responsabilidade. Tudo que a gente fizer tem que ser com muita responsabilidade profissional, tá? E tem que ser claro para os pais o porquê cada coisa está acontecendo. Tá, boa tarde. Eu não sei se eu entendi direito. Você falou do terapeuta ocupacional, né? O terapeuta ocupacional é que pode atuar em todos esses ambientes. Na verdade, eu nem sei o que realmente o terapeuta ocupacional faz. Até para encaminhar, assim. Terapeuta ocupacional é uma outra profissão mesmo. Ele faz um curso de terapia ocupacional e ele trabalha com toda a questão sensorial e motora do corpo, né? Então, assim, por exemplo, a criança tem dificuldade motora, eu posso trabalhar essa habilidade no meu consultório? Eu posso, mas o meu viés é psicológico. Agora, o viés motor, eu não tenho, eu não estudei para isso. É o terapeuta ocupacional quem faz. Entendeu? Todo terapeuta pode trabalhar onde ele quiser. Exatamente, não tem nenhuma regra que diga o psicólogo só pode em tal lugar, o TO só em tal lugar. Todo terapeuta pode ir onde ele quiser. A minha defesa é justamente a gente ser responsável em onde a gente vai atender e por quê. Entendeu? Por exemplo, eu sou psicóloga escolar, né? Então aparece um monte de demanda. Aí, por exemplo, se eu fosse trabalhar com autismo ou crianças com outros, né, comportamentos assim, comprometidos, aí eu poderia estimular habilidades sociais na escola, poderia também trabalhar com os pais para estimular a criança em casa. Excelente, né? É isso que você precisa fazer, porque é onde você está, né? Então, assim, é lógico que às vezes vai chegar uma demanda que você vai acabar acolhendo porque você vai fazer, que você vai deixar a pessoa sem nada, né? Mas, assim, o seu trabalho justamente envolve isso, o que está dentro da escola, né? Você pode orientar os pais do que fazer em casa, mas, infelizmente, você não tem muito o que fazer quando a família fala, ele dá uma birra no shopping, você não tem o que fazer. E pode orientar os professores também, né? Assim... Sim, mas é justamente isso, habilidades sociais, né? Às vezes a criança tem dificuldade de ficar sentado, é orientar a professora. A gente tem um caso, às vezes, que o menininho, a mãe falou pra gente, acho que vai ser importante vocês irem lá na escola, porque o fulano tá chorando muito e tal, ele é pequenininho. E aí ela falou, esses dias a professora me falou que quando ele chora, ela dá, porque ela não quer que ele entre numa crise. Aí eu falei, poxa, ela tá fazendo o contrário do que a gente tá fazendo. Ele sabe falar, e aí ele tá chorando e tá recebendo as coisas que ele quer, que é uma criança que sabe falar. Então, assim, o psicólogo escolar pode dar esse tipo de orientação, entendeu? Do tipo, olha, essa criancinha aqui, a família e tal, já me falou que ele sabe falar, então, quando ele quiser alguma coisa, vamos perguntar o que ele quer, pedir para ele apontar, né? Vamos entregar, não quando ele tá chorando, mas quando ele mostrou o que ele quer, ele pediu, ele esperou um pouquinho, porque senão a gente acaba indo ao contrário do que está sendo feito fora da escola. Entendeu? Respondi? Não respondeu, realmente. Você dá uma de formação aqui também, né, no TEA? Fazer isso por ser mais fácil, é muito detalhe, né? É muito detalhe. Mas, assim, não saber o que o TO faz, a população inteira não sabe. Acha que TO só trabalha com quem tem derrame, mas não é não. TO é uma profissão igual hospital, clínica, igual a gente. Hospital, clínica, casa, tem TO que atende em casa, por exemplo. Reabilitação, a pessoa teve um derrame mesmo. É o TO que vai trabalhar essa parte da reabilitação, entendeu? Ok, obrigada. Nada. Então, algumas barreiras comuns, gente, no atendimento a crianças pequenas, né? Dificuldade comunicativa. E quando eu falo barreiras, não são características, tá? Não é sintoma, não é nada disso. Eu estou dizendo que a existência dessas coisas aqui no repertório da criança, às vezes pode dificultar o ensino de coisas que a criança precisa aprender. Então, né, se a criança tem dificuldade comunicativa, se ela não se comunica, provavelmente ela vai chorar mais, né? Porque imaginem vocês no Japão, se vocês não falam japonês, vocês vão querer chorar também. Né? Se às vezes a criança atrasa na aquisição da fala, ou às vezes falha na articulação, isso pode, por exemplo, atrapalhar a parte social da criança. Às vezes a criança não tem dificuldade nenhuma social, ela tem interesse pelas crianças, ela se aproxima, mas se ela não fala
conforme as outras crianças falam, dificilmente as crianças vão dar muita atenção. Né? Então, imagina uma criança de uns 3, 4 anos que já fala de uma forma razoavelmente compreensível, né? As crianças vão lá e o amiguinho não fala, ou fala do jeito que eles não entendem, elas vão deixando de ir, entendeu? Isso são princípios básicos da análise de comportamento, né? Reforço, tudo isso. Elas não são reforçadas. Falha no contato visual, né? Então, o amiguinho tá lá, fulano, 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 e o fulano não olha. As crianças deixam de chamar. Repertório de brincar restrito. E eu nem estou falando, gente, necessariamente de ficar enfileirando. Esqueçam um pouquinho aquele autista muito característico que a gente vê na televisão, tá? Nem estou falando de ficar enfileirando coisa, empilhando coisa. Nem estou dizendo. Mas eu estou falando assim, por exemplo, de uma criança que só brinca se for batucando. Pega o brinquedo, batuca no negócio. Pega outro, ou só brinca de brinquedinho de causa e efeito, sabe? De encaixar, de enfiar a bolinha. Só brinca disso. Aí as crianças trazem um monte de brinquedo, querem brincar com ela, mas aquela criança não brinca com outra coisa. Isso vai atrapalhar a parte social dela, entendeu? Alterações sensoriais ou motoras, olha o TO aqui chegando, né? Então, se a criança se incomoda com barulho, com cheiro, ou procura demais, né? A gente pensa muito em incômodo, mas tem criança que às vezes não se incomoda, ela procura muito por uma determinada estimulação. Por exemplo, sei lá, uma coisa comum, pegar em cotovelo. Tem criança que às vezes vai assim, no meio do parquinho, vai lá no menino, fica pegando o cotovelo. O menino vai achar esquisito, vai falar assim, solta, né? Que coisa, deixa eu brincar. Então, assim, não é uma coisa de ritual de dormir, gente, não é nada disso. É aquilo que foge do que é esperado para a idade, tá bom? Imagina, tem um menininho aqui que gosta de pé. A criança tá brincando e vai lá no pé, derruba a criança. Ela no pé do outro cai, mete a fuça, quebra o dente, coitado. Seletividade alimentar, né? Por exemplo, eu atendo um menino que nem é autista, ele não tem nada, assim, nenhuma questão do desenvolvimento. Ele tem exclusivamente seletividade alimentar. O que é seletividade alimentar, gente? Não é restrição alimentar, tá? Não é que ele é alérgico, ele não pode, não é nada disso. Por escolha dele, ele não come X alimentos, tá? Ou só come os mesmos alimentos. Esse menininho, por exemplo, ele chegou, ele só comia grandinho, sei lá, ele tinha uns 4. Só comia papinha da Nestlé de sabor carne. A gente, um negócio ruim, se não fosse um negócio gostoso, não um trem ruim. Só comia isso. Imagina, com 4 anos, você não tem grandes eventos sociais. Mas aos 6, aos 7, se você vai numa festinha, não tem papinha, você faz o quê? Você não come, você não vai? Né? Você vê as crianças comendo, as crianças te oferecem, você não aceita, vai ter um problema social. Né? Então, assim, é importante estar atento a quais barreiras estão atrapalhando o aprendizado dessa criança. Dificuldade atencional. É dificuldade de prestar atenção mesmo, sabe? De ficar sob controle daquilo que está sendo trabalhado. Então, você coloca um negócio, a criança vem aqui, vai ali, vai colar. Na escola, isso já vai atrapalhar. E a professora vai falar, ele não fica sentado na rodinha, ele não fica na mesa, ele não isso, não aquilo. Dificuldade de tolerar frustrações, né? Então, assim, gente, a nossa vida é cheia de frustrações, desde a hora que a gente nasce, a hora que a gente morre. Né? Então, se a criança não tolera, ela vai ter um problema. Porque, mesma coisa, só pensando na parte social, as crianças se afastam. Tá? E aí, de repente, a professora começa a não dar mais tanta atenção, porque perde a paciência. Né? Eu estou sendo muito sincera com vocês, porque, socialmente falando, isso pode acontecer. Né? Ou então, a professora fala assim, ele não dá trabalho nenhum, ele fica tranquilo, quietinho. Ele não dá trabalho porque ele não reclama. Mas também ninguém faz nada com ele. Né? Ele está ali só sendo. Ele não está realmente aprendendo nada, ele não está participando de nada. Né? Comportamentos contraproducentes. Birra, bater, né? Jogar as coisas no chão. Tudo isso vai atrapalhar o aprendizado dele. Então, você viu que eu não falei nada de coisas que, por exemplo, não sabe cor, não sabe letra. Não são habilidades adquiridas, necessariamente. São barreiras no aprendizado que a gente tem que trabalhar, porque com isso daqui, o resto vai ter mais dificuldade de ser aprendido, tá? Bom, existem parâmetros para o atendimento, intervenção precoce. Quem escreveu isso aqui foi Louvas, lá atrás. Né? Então, é o seguinte, ele fala o seguinte, o que a gente tem que abranger na intervenção precoce? Precoce até 3 anos, tá, gente? Depois disso, já deixou de ser precoce. Precisa trabalhar com a linguagem, a comunicação, com as habilidades sociais, com a autoajuda. Autoajuda é a tradução, mas, na verdade, é autocuidado, entendeu? Habilidades acadêmicas, e o que ele está chamando de acadêmico é cor, número, identificar o que é quadrado, redondo, tá? Quantos, tem muitos, tem poucos, essas coisas. Habilidades de lazer e de uso de brinquedos. Né? Então, o que ele diz? Que tem que abranger, gente, todas essas áreas. Se o atendimento a uma criança que tem essas dificuldades não está abrangendo isso aqui, está errado. Não está abrangendo o que
Os parâmetros do atendimento intensivo precoce dizem que precisa. Precisa ser intensivo, né? Esse aqui, ó, esse NEC, é o seguinte, é uma organização que ela pesquisa, ela faz uma pesquisa, ela tem um crivo que ela faz, eu acho que o relatório é anual, ou bianual. Ela faz um relatório mostrando lá quais os tipos de intervenção têm eficácia comprovada. Então, elas testam todas, tá? E aí eles têm vários critérios, por exemplo, quantidade de publicação, eles pegam pelas pesquisas, tá? Então, eles pegam todos os artigos que têm de determinada forma de atender. Então, quantas publicações esse tema tem? Grupo controle? Tem, não tem? Qual a eficácia? Tem, não tem? Eles testam várias, são, se eu não me engano, 14 critérios que eles têm. Isso tá na internet, não é difícil de achar, não. Vou colocar esse nome aqui. E aí, eles falam vários lá, sobre atendimento precoce, né? Sobre atendimento por comportamento verbal, tudo isso. E aí, uma coisa que é nítida lá, que em todos os casos está presente, ele precisa ser intensivo, tá? Mas esse intensivo, gente, ele quer dizer o seguinte, que uma criança com autismo, na verdade qualquer criança, né, que a gente aprende de forma intensiva. Vamos pensar no nosso dia a dia, vamos esquecer as crianças autistas, vamos pensar na nossa realidade. Quantas horas a gente fica numa escola? Umas 4, 5, né? Tem quem fique mais. Quantas horas, quanto tempo a gente faz um curso de inglês? Tempão. Quanto tempo dura uma pós-graduação? Um tempão. Quantas aulas hoje em dia a gente tem que fazer para dirigir? Sei lá, 20, não sei nem quantas são. Um monte. Então, tudo na vida, gente, é aprendido de forma intensiva, tá? Só que não é, quando ele fala assim, intensivo, não quer dizer que a criança e o terapeuta tem que ficar lá 3 horas no dia falando, faz assim, ó, faz assim, ó, faz assim. Não, gente, pelo amor de Deus, isso não existe, tá? Ele está dizendo que o acompanhamento e as oportunidades de aprendizado, que o ensino, né, que a intervenção com essa criança tem que ser intensiva. Só que essa intervenção intensiva tem que compreender todas essas habilidades. Entendeu? Gente, o acompanhamento é uma pessoa com autismo, porque o autismo, se a gente fosse dar dar uma deficiência, o nome seria social, certo? Né? É o que tá deficitário ali. Não quer dizer que ela não goste, tá, gente, de contato social, nada disso. Quer dizer que às vezes ela não sabe como fazer. Então, se a gente pensa, né, em qualquer atendimento que ignora isso daqui, tá errado. Tá errado. A gente tem crianças que vão super bem no acompanhamento individual. Chega no grupo, a criança chora porque tem outras. Chora. Porque é muito difícil para ela. Outras não choram nem nada, mas querem brincar e ficam assim. Não sabem o que fazer. Querem brincar. Estão interessados, mas não sabem como se aproximar, não sabem como pedir para brincar. E com repertório, sabe falar, sabe tudo. Então, gente, não tem como. Talvez essa aqui seja uma das principais habilidades que as crianças precisam ser trabalhadas. Não tem como o atendimento a pessoas com autismo não focar em habilidades sociais. Na verdade, vamos pensar em criança, né, gente? Não tem como. A gente precisa muito. Quem atende criança que não é autista, a gente precisa muito sempre ressaltar a importância das habilidades sociais. Eu acho que é a habilidade que a gente tem mais importante, tá? Por quê? Esbarrei no botão. Não? Por quê, gente? Né? Usando uma metáfora, a gente pode ser o melhor aluno da sala, mas se a gente não tiver bons contatos, a gente não consegue emprego. Então, tudo na nossa vida decorre de habilidades sociais. A gente constrói uma família por conta de habilidades sociais. A gente consegue empregos por conta de habilidades sociais. A gente faz amigos. Tudo, né? Muitas pessoas têm, né, diversos problemas na vida, digamos assim, dificuldades de relacionamento, estão sempre relacionadas às habilidades sociais. Tá? Então, essa é uma das habilidades que eu julgo ser uma das mais importantes, principalmente falando de autismo. Então, se a gente não estiver abarcando tudo isso aqui, tá errado, tá? Às vezes o menino é ótimo, sabe tudo, sabe até ler. Com 3 anos de idade, o menino aprendeu a ler sozinho, sabe todos os números, todas as cores. Ok, não precisa trabalhar isso aqui agora. Mas todo o resto, sim. Entendeu? Então, assim, é importante a gente olhar para isso tudo. Gente, uma das formas de se ensinar é trabalhando com tentativas discretas. Talvez quando as pessoas falem em aba, e todo mundo aqui sabe que aba não é método, né, gente? Alguém tem essa dúvida? Aba não é método, é uma área de conhecimento. Exatamente. Dizer que aba é método seria equivalente a dizer que pediatria é método. Entendeu? É uma área de conhecimento. É uma área de conhecimento. Aba, gente, produz conhecimento o tempo inteiro. Aba é análise de comportamento aplicada, tá?
A aba não foi criado para autista, a aba não é só da clínica, a aba tem nas organizações, na escola, em tudo quanto é coisa, tá bom? Então, a aba é a ciência que estuda o comportamento humano, humano e não humano, ponto. Exatamente, tá? Então, dentro, né, do trabalho em análise do comportamento, a gente tem o que se chama de tentativas discretas. Tentativa discreta, na verdade, é a gente pegar uma coisa que a gente quer ensinar e dividir em vários pedacinhos para facilitar a vida de quem está aprendendo, tá? Então, por exemplo, eu quero ensinar a criança a escrever o nome dela. O nome dela é Maria. Não é bem assim, tá, gente? É só para ser didático. Então, eu vou ensinar primeiro o M, depois o A, depois o R. Seria equivalente a dividir em pedacinhos, tá? Mais ou menos assim. Esqueçam a questão de como ensinar a ler e escrever. Não tem nada a ver com isso, tá? E aí, então, assim, tentativas discretas ajuda a criança quando você está fazendo um atendimento individualizado. Ele é mais fácil, o aprendizado ele vai acontecer de forma mais fácil, tá? Tem facilidade no controle do que você está ensinando. Por exemplo, o que é tentativa discreta? Eu quero que a criança aprenda a contar de 1 a 3, a quantificar. Aí, então, por exemplo, tá, gente? Eu posso usar um brinquedo, só para ser didático, porque eu não tenho brinquedo nenhum. Aqui tem o número 1, aqui tem o número 2, aqui tem o número 3. Aí eu vou falar assim, uma bolinha, onde a gente põe? Onde está o número 1? 2 bolinhas. Isso é tentativa discreta, tá? Você pode fazer isso com um brinquedo também. Então, vamos contar. 1, 2. Mesma coisa, também é tentativa discreta. Você tem facilidade de saber o que está dando certo e o que está dando errado. Por exemplo, né? Às vezes o menino toda vez derruba isso aqui. Como eu só tenho isso aqui organizado, eu sei que algum problema com esse copo tem. Ou é com o que eu estou fazendo, ou porque o menino não foi com a cara do copo, ou porque o copo é muito leve, ele acha divertido derrubar, entendeu? Então, assim, fazendo de uma forma muito estruturada, eu consigo entender essas coisas melhor. É ótimo para a parte acadêmica, é assim que a gente aprende, tá, gente, na escola. Se vocês lembrarem lá atrás, acho que todo mundo aqui da época que a gente aprende B com A, Bá, B com O, Bó. Ninguém nem aprende a ler mais assim. Tá? Todo mundo aprende a ler bar. Ninguém aprende a ler B com A. Então, gente, é importante que, né, é uma forma da criança aprender exatamente o que você está ensinando, ela entender que as coisas são em passos, que ela tem que esperar, ela tem que fazer uma coisa de cada vez. Tem grandes benefícios. São esses que eu estou te falando. Só que tem dificuldades. É mais difícil. Se eu ensino aqui, ó, 1, 2, 3, né, e não uso um material mais palpável do ambiente da criança, é mais difícil também ela pegar depois um brinquedo e generalizar, né? Contar 3 bolinhas lá no brinquedo, 3 passarinhos, 3 não sei o quê, 3 bonequinhos no livro. Então, esse tipo de ensino, isso sim é um método, tá? Essa forma de ensinar tem benefícios, mas ela tem dificuldades. Quer dizer que ele é bom ou é ruim? Não, ele é bom às vezes e ele é ruim às vezes, tá? Quer dizer que ele se adequa a um determinado, ao que você quer fazer no momento e não em outro. Essas coisas a gente não tem que agarrar e carregar para sempre, né? Do tipo, vou trabalhar com tentativa discreta para tudo. Não, gente, ela vai ser boa para uma coisa e talvez não tão boa para outra. Então, assim, é comum, né? Às vezes pode ser que o terapeuta, quando está usando isso aqui, passe a usar reforçadores arbitrários. O que são reforçadores arbitrários? São coisas palpáveis. Comida, brinquedo, coisas que você pega e dá. Tá bom? Arbitrário é isso. Porque, por exemplo, quando você fala assim, liga a televisão, e o menino liga a televisão, qual é a consequência natural de ligar a televisão? A televisão ligada. Quando você falou muito bem, isso já é arbitrário. Qualquer reforçamento social é arbitrário, a não ser que seja oi, oi. Entendeu? Então, quando você faz uma atividade, né, que tem carinho de atividade, na escola, é sempre um reforçador arbitrário, porque a consequência natural disso não é ter o copo com bolinhas, entendeu? Às vezes, né, é comum usar figuras e tal. Isso não é preciso que seja assim. Eu estou dizendo que é comum dentro da estrutura do negócio. Né? Então, assim, às vezes o que você está ensinando, o quanto isso está adequado para o que a criança precisa aprender. Imagine assim, a gente está ensinando a criança a nomear coisas, porque a gente precisa que ela aumente o repertório verbal. Tá? E aí eu pego figura. Que é isso? Avião, bola, carro, cadeira, iglu. Por que uma criança precisa saber o que é um iglu, gente? Aos 2 anos de idade? Não tem a menor necessidade. Entendeu? Então, nesse tipo de ensino, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Não quer dizer que ele não é bom. A gente tem que aproveitar isso e tomar cuidado com isso. Tá? E aí,
Tem outra forma de ensinar, que é o naturalístico. Né? O que é o ensino naturalístico, gente? É você usar de tudo que está disponível para ensinar a criança. Né? E pensem, quando as crianças são bebês, o que a gente faz? Pega um negócio assim, neném, não sei o quê. Você pega o brinquedo que tem, pega a meia, bate na cabeça assim, ó, brinca. Você usa tudo que tem ali. Né? Isso é importante, tá? Então, diferenciando as duas coisas, o que a gente tem? Na tentativa discreta, o ensino, ele é iniciado pelo terapeuta. Fulano, então vem cá, vamos fazer isso daqui? Assim, assado. Fulano, então tá, qual o nome disso? Fulano, faz assim, sabe bater palma? Fulano, vamos cantar. A iniciativa é do terapeuta, tá? No ensino naturalístico, a iniciativa é da pessoa que é atendida. No tentativa discreta, né, e coisas que a criança quer são oferecidas. Então, por exemplo, ela quer muito brincar com determinado boneco. Então, vamos fazer isso daqui rapidinho, depois você pode brincar com o boneco. Beleza. No ensino naturalístico, né, a criança vai lá, escolhe o boneco e eu vou trabalhar a partir daquele boneco. Vocês estão conseguindo acompanhar as diferenças? Tentativa discreta é comum que sejam reforçadores arbitrários. Gente, social, né? Posso falar muito bem, posso dar um brinquedo que não é o brinquedo que estava na atividade, enfim, várias coisas. O naturalístico, as consequências naturais do comportamento. Quando aperta o nariz do boneco, faz pém, tá? Liga a televisão, acende, coisas assim. Brinquedinho de barulho, que aperta um botão e faz um negócio. Tentativa discreta. Geralmente, o ambiente é estruturado. E estruturado, gente, não se refere a ter uma mesa. Estruturado no sentido de que você levou aqueles objetos, você determinou tudo aquilo ali. Natural, você vai lá para um lugar e ensina alguma coisa com aquilo que você tem disponível. Né? Foi o que a gente falou, olha, o ensino de habilidades sociais tem que envolver social. O ensino de... Como é que eu ensino a criança a se comportar no shopping? No shopping, tá? Então, essa é a diferença. E aí, só para vocês verem essas fofuras, tá? A gente tem exemplo aqui de ensino individual, habilidades sociais. Olha, isso aqui é consequência do comportamento. Fazer uma filhinha, colocar a mão no outro e o coleguinha fazer assim, ó, é totalmente natural, entendeu? Não sou eu aqui que estou falando, muito bem, fulano, você pegou... Não é isso que a gente tem. Quando a gente faz carinho em alguém, a gente tem um agradecimento, a gente tem um chamego, tá? Então, assim, tá vendo que eu estou mostrando 3 fotos diferentes, com as mesmas crianças, então, de partes do ensino de formas diferentes, tá? Todo mundo tem autorização, tá, gente, para usar essas imagens aqui. Então, vamos lá. Eu falei que um ensino é iniciado pelo terapeuta e o outro é iniciado pela criança. E se a gente tiver um ensino que, ora, é iniciado pelo terapeuta, ora, é iniciado pela criança? Que, às vezes, tem coisas que eu ofereço e, às vezes, tem coisas que a criança seleciona do que tem ali. Né? Com consequências naturais. A gente sempre quer que as consequências sejam naturais, gente. Só que a gente tem que entender que nem sempre as consequências naturais, nem sempre a pessoa está sensível a essas consequências naturais. O que eu quero dizer com isso? Tem criança, por exemplo, que não se interessa em brincar com um brinquedinho de apertar botões, então ela não vai entrar em contato com a consequência natural de apertar um botão, que é o bichinho que faz... Para ela, às vezes, não faz diferença. Entendeu? Para ela, ganhar um outro brinquedo X que ela gosta é muito mais interessante. Eu vou ignorar a preferência dela só porque ela tem que trabalhar de forma natural aqui? Não, gente. É a preferência dela. Entendeu? Eu preciso ser sensível a isso. Tá? E se, às vezes, a gente atende em ambiente estruturado, e às vezes em ambiente natural. Gente, a gente tem que parar de achar que quando a gente trabalha com pessoas com autismo ou qualquer outra coisa, a coisa tem que ser assim, não, mas isso aí não foi feito para autista. Não, mas isso aí... Não, gente, a gente já chegou a ouvir aqui de uma família que falou assim, uma criança com autismo muito, muito, muito leve, gente. Ele só... A dificuldade nítida dele é contato visual. Ele conversa com você, mas ele vai, olha para baixo, olha para cima, olha para o lado, mas conversa tudo com você. E aí, a mãe falou na escola que ele tinha esse diagnóstico, e aí a escola falou assim, não. Então, acho melhor os terapeutas dele virem aqui, porque às vezes ele levanta da roda e a gente não sabe o que fazer. Eu falei, gente, mas chamou ele? Ele tem nome, chamou o nome dele? Porque ele atende. Você fala, fulano, senta aqui, ele vai voltar e sentar. Então, às vezes, quando fala que é autista, a gente esquece que é uma criança. A gente esquece de tudo isso, gente. Ter um diagnóstico, gente, o autismo ele é uma condição, né, uma neurodiversidade, ele não é uma sentença de morte. Né? Ele não é uma doença terminal, pelo amor de Deus. A gente precisa ensinar essas crianças e esses pais a lidarem com isso.
né? Então, assim, pode ser difícil? Pode ser difícil, pode ser fácil, pode ser fácil. Cada um conhece a sua própria realidade. Mas a gente, enquanto psicólogo, precisa trabalhar com o que é benéfico, né? Com o positivo. Então, a gente tem que trabalhar com a ideia de que, olha, vamos agir com naturalidade, né? Então, por exemplo, aquele exemplo do menininho que eu falei que chora e a professora dá o que ele quer. A gente tem que falar assim, se outra criança aqui chorar para pedir, você vai dar? Não. Então, por que para ele vai? As regras têm que ser as mesmas. O que muda é que, talvez uma criancinha sabe falar, tia, eu quero a bola. Talvez ele não saiba, ele fala assim, vó, tá bom, a gente vai aceitar a sua bola. É isso que a gente precisa fazer. É adaptar aquilo que a criança precisa. Não é tratá-la de forma diferente, entendeu? Não nesse sentido, entendeu? É aceitar as condições que ela precisa. Então, gente, às vezes a gente precisa do ambiente estruturado e às vezes a gente precisa do ambiente natural. Por exemplo, na escola não tem aula e recreio? É assim, a escola funciona desse jeitinho aqui. A gente tem disciplina que a gente gosta e disciplina que a gente talvez não goste tanto, né? Então, ora a professora vai lá e fala, gente, então vamos fazer uma atividade. Faz aqui e tal, terminou o dever, pode brincar. É assim que o mundo funciona. E aí, por exemplo, se a gente fala de ensino natural e se a gente fica somente na questão de, vou seguir o que a criança quer. Gente, a gente não pode seguir só o que a criança quer. O mundo é assim. Na escola, o que ele quiser, ele vai ter? Não vai ter. A gente vai criar uma pessoa que vai ter dificuldade de tolerar o que não é o que ela quer. Porque ela está acostumada, de repente, lá na terapia dela, não, ele quer esse brinquedo, aí o terapeuta vai lá, vamos lá, mostra aqui, não sei o que, faz tudo, né? Daqui a pouco ela quer outro brinquedo, vamos lá, não sei o que, outro brinquedo. Daqui a pouco ela vai... Gente, primeiro que a gente está criando uma criança com dificuldade de ficar numa atividade por um tempo, né? A gente está quase criando um TDAH. E segundo, a gente não está ensinando que, ora as coisas são do jeito que a gente quer, ora elas não são, porque o mundo é assim. A gente precisa ensinar as nossas crianças autistas também como é que o mundo é. Olha, né? Então é a mesma coisa, do tipo, vai lá e pega o brinquedo. Às vezes alguém não vai querer emprestar o brinquedo para ele, então ele precisa ir lá e pedir. Quando o coleguinha disser não, tudo bem, vamos brincar com outra coisa? Daqui a pouco você pede de novo, né? E aí um outro momento você fala assim, empresta dessa vez para ele te pediu. É assim que a gente vive, né? É assim que o mundo real é. Então a gente não pode criar as nossas crianças num mundo paralelo que não existe, né? Então, gente, as coisas elas têm que, se a gente quer, em geral, ensinar uma coisa, né? Às vezes ensinar de forma estruturada, porque é assim na escola, é assim na autoescola. Já pensou se a gente fosse aprender a dirigir de forma natural? Gente, não dá. Todo mundo morre, né? É como? Você vai lá, faz isso, faz aquilo, pisa, não sei o quê. Gente, até para estacionar, tem o quê? Um tal de um cone com um cabo de vassoura. Nem na hora da prova é natural. É totalmente estruturado. Por que a gente quer falar não? Mas tem que ensinar só de forma natural. Só do que ele quer. Não é, gente, o mundo não é assim. Por que a gente vai ensinar assim? Na escola dele não vai ser assim. Você tem que ensinar. Do microfone. É porque tem gente online, eles precisam ouvir. Tá certo. Então, resumindo, a grosso modo, dentro da riqueza que você trouxe, a gente tem que estar sensível às contingências, isso, né? Então, em algum momento vai ser natural, outro momento arbitrário, né? Estruturado. Então, todas as crianças, né, independente das limitações, estão sujeitas aos mesmos princípios comportamentais, sim, né? Sim. Isso é muito importante saber. É porque, olha, porque quando a gente fala de comportamento, de psicologia, parece que as coisas são muito diferentes, mas não são. Olha só, se eu falo de coração, finge que eu sou cardíaca, eu não sou, mas finge que eu sou. Se eu falo do meu coração e se eu falo do seu, eles funcionam da mesma forma. Mesmo que eu tenha uma doença cardíaca que precise usar remédio e tal, eu não estou tomando remédio para ajudar a ter uma condição de vida mais adequada, né? Diminuir as minhas dificuldades. É a mesma coisa. Então, assim, os princípios do comportamento são os mesmos para todo mundo, gente. O pessoal autista não é, tudo funciona. O que é reforço, reforço. O que é consequência, consequência. Isso funciona para todo mundo. A diferença é, meu interesse, né, o meu reforço, digamos assim, é meu, é o que eu gosto. Né? Mas a gente pode aprender a ter outras coisas. O que eu preciso aprender depende do meu repertório também. Né? Então, é importante a gente estar sensível a isso, a minha criança. Né? E não pegar um manual de atendimento e querer enfiar naquilo, né? Então, assim, gente, na hora que a gente vai atender, como é que a gente pega e mescla? Porque o que eu estou defendendo aqui é mesclar essas duas coisas, o atendimento estruturado e o atendimento naturalístico, porque é importante, porque nossa vida é assim, tá? Então, a gente precisa preparar o ambiente, a gente precisa pensar na nossa sessão antes, o que a gente vai trabalhar, né? Eu vou trabalhar, eu tenho
uma programação, né? Eu tenho os objetivos que eu quero atingir com aquela criança. Então, eu vou preparar um material que atinja aqueles objetivos. Eu tenho que ter coisas do interesse da criança, né? Nem sempre ela vai poder escolher aquilo que ela quer todas as vezes, mas tudo que eu vá usar tem que ser de interesses da criança, ou pelo menos comuns ali da idade, né? Então, assim, eu tenho que responder às iniciativas da criança. Por exemplo, eu estou trabalhando ali, estou com uma atividade estruturadinha porque é importante naquele momento. Mas digamos que é uma criança que não falha muito pouco, faz assim, boneca. Gente, mas eu vou parar o que eu estiver fazendo na hora e vou pegar essa bendita boneca, a gente vai usar isso daqui, porque a gente precisa estar sensível a isso. Porque é isso que a gente quer. Outro dia a gente ouviu de uma mãe, mas a fulana, ela fala, mas a outra psicóloga falou que ela precisa apontar agora. Vamos lá. A expressão corporal, né, o comportamento não verbal, ele é muito importante. Mas ela fala, né? Por que ela... O que eu vou dizer que está errado? Ela fazer assim, olha o céu, mamãe. Se ela não fez, o céu, mamãe. Entende a falta da espontaneidade do negócio, né? Então, assim, eu sei que em termos motores isso tem diferença, mas a criança anda super bem. Ela não engatinhou. Eu não vou deixar mais ela andar para ela engatinhar, entendeu? Então, assim, engatinhar tem toda importância, tá, gente? Não se apeguem nisso. Mas se ela faz coisas que estão superiores àquilo, a gente vai ensinar a expressão corporal, porque a gente fala assim, né? Isso vai ser ensinado. Mas é um problema ela não apontar agora? Se ela fala, se ela consegue se comunicar? Não, né? A gente continua ensinando. Mas a gente não diz que isso é um problema. Né? Então, a gente precisa entender os comportamentos da criança, a função desses comportamentos, valorizar as aproximações, né? Se for preciso, gente, a gente ajuda, tá? Então, assim, às vezes as pessoas acham que a gente vai falar assim, fulano, faz uma coisa. A gente já vai lá e faz pelo menino. Não, gente, a gente ajuda se precisar, né? A gente dá chance para a criança fazer. Se for importante, a gente dá modelo também, né? E o máximo possível de consequências naturais, né? Diretas ali na hora e sociais. Mas se isso não funcionar, a gente vai usar o que funciona, né? Se a criança tem interesse de passar a bolinha de um buraco para o outro, é isso que a gente vai fazer. Mas daqui a pouco a gente vai mostrando um brinquedo, a gente mostra outra coisa, e ela vai se interessar por essas coisas, porque a gente sabe fazer isso, tá? É assim, todo mundo, um bebezinho tem interesses diferentes de uma criança de 3 anos, isso é aprendido. Então, gente, a gente precisa estar sensível a certos comportamentos que são o caminho para ensinar aquilo que a gente quer. Né? A gente tem que variar e, às vezes, imitar os comportamentos pela criança, porque isso é uma forma de interação. Né? Então, assim, fez um barulho e a criança fez assim, a gente faz, o que foi isso? Tá? Mas não é só isso que a gente vai fazer. A gente faz isso. Pensem nas crianças pequenas que vocês conhecem. A gente não faz isso o tempo inteiro, mas a gente faz isso também. Né? A nossa linguagem tem que ser adequada à idade da criança. Né? A gente vai falar assim, por gentileza, você poderia fazer o obséquio de sentar-se à mesa? Não, gente, fala assim, vem cá, senta aqui. Assim que a gente fala com criança, né? As tarefas, e eu estou chamando de tarefa qualquer atividade, ensino, enfim, tem que ser variadas, né? O que você quer com aquilo tem que ser variado. Então, assim, cadê o cachorro? Tá aqui. Como é que o cachorro faz? Au, au, au. Como que fala? Cachorro. Tá vendo que eu fiz 3 coisas com o mesmo cachorro ali? Pode ser um boneco, uma figura, um livro, não interessa. Né? A gente tem que ter múltiplos exemplares para ajudar na generalização, tá bom? Trocas de turno, hora a criança faz, hora eu faço, porque é importante esperar, é importante, a gente espera que as pessoas deem atenção. Olha aqui, tá todo mundo prestando atenção no que eu falo. A gente precisa ensinar isso para as crianças, a dar atenção para outra pessoa. Né? Dar mesmas instruções, querendo respostas diferentes, tá? Então, assim, gente, isso aqui talvez seja, se fosse para a gente dar uma regra, é essa. Gente, a criança é o foco de qualquer coisa que a gente faça com ela, não é o nosso procedimento. Se a gente está usando um determinado procedimento, usando, vocês podem chamar do nome que vocês quiserem, método, técnica, intervenção, livro, o que for, se a gente está usando e não está dando certo, o que está errado é a gente. O problema não é de aprendizagem, é de ensinagem, é a gente que está errando. A gente está usando o método, técnica e o que for errado. Né? Se não está dando certo, não está tendo evolução, a criança chora demais, está errado. A gente é que está errado. Né? Então, na escola mesmo, às vezes a professora fala, mas ele não aprende, não sei o quê. Não é ele que não aprende, é você que não sabe ensinar. Às vezes a gente não encontrou a forma, porque ele tem uma forma diferente. Mas isso aí, essa dificuldade de ensinagem, né, pode se adequar a outras crianças? Sim. Um desenvolvimento normal, vamos assim dizer? Sim, por exemplo, eu tenho muita dificuldade quando a pessoa fala assim, eu falo assim pra você, fala seu sobrenome aí, sei lá,
sei lá, gente, Zilkowski, sei lá. Aí você fala assim, Z de zebra, I de igreja. Eu falo, peraí, que eu não dou conta. Eu não consigo, quando a pessoa começa Z, aí eu falo, não dou conta. Né? Fala assim, ó, Zilco, aí eu consigo. É uma dificuldade que eu tenho. Então, assim, todos nós temos dificuldades, entendeu? E o mundo precisa nos ajudar nisso. Por exemplo, uma pessoa canhota, alguém aqui é canhoto? Não, né? Mas imagine que tivéssemos algum canhoto aqui. Ó, todas as mesas aqui que eu tô vendo são destras, né? Tem uma canhota, né? Achei que ela estava vazia. Não, a mesa. Ah, tá. Então, ó, quase todas as mesas que a gente tem aqui são canhotas, são destras. Mas a gente tem uma mesa canhota. Imagine se vocês fossem canhotos e, sabe, escrever com a mesa ao contrário. Isso atrapalha o rendimento de vocês. Então, as coisas precisam ter certas adaptações. Olha aí, tem a mesa, eu escrevo ali numa boa. Beleza, eu consigo prestar atenção, eu consigo fazer meu exercício. Então, gente, o que é o foco é o ser humano, e não o que eu quero usar. Entenderam? Gente, então, não sei se eu falei muito rápido, mas, ó, aqui é só um finalzinho, tá? E eu falei para vocês, olha, o ambiente estruturado não se refere à mesa, tá? Até tem uma coisa aqui, não sei se dá para ver. Né? Então, assim, a gente vai fazer o atendimento onde for. Por que às vezes a gente usa mesa, gente? Porque quando a criança tiver 4, 5 anos, ela vai chegar na escola, tem mesa. Tá? Mas nada que impeça. A gente come na mesa. Enfim, né? Culturalmente, né? No Brasil, as pessoas fazem atividades numa mesa. Nada contra fazer debaixo da mesa, qualquer lugar, no sofá, onde for, onde quiser. Tá? Então, assim, gente, para a gente manter a motivação, a gente tem que ter a atenção do participante, tem que dar autonomia para ele, tá bom? Manter a atenção compartilhada, variar as tarefas, variar as respostas que eu quero para não ficar chato, né? As consequências precisam ser naturais, mas se as naturais não funcionam, lembrando, a gente usa o que funciona. O objetivo, tá, gente, de uma intervenção não pode ser o intervalo. A criança não pode fazer para encher o... Tipo, de fazer para acabar logo. Não, ela tem que fazer porque a atividade é bacana e no final ela ainda pode ter acesso a uma outra coisa que ela gosta muito, tá? E a gente sempre tem que dar alternativas. Então, o menininho ali tá assim, querendo aquela coisa, aquele mesmo menininho. E aí eu sei o que ele quer. Eu vou dar com ele chorando? Não. Então, fala assim, ó, o que você quer? Ele pode apontar, ele pode parar de chorar, ele pode fazer, ele pode fazer, se ele fizer, já tá valendo, eu já aceito, entendeu? The Skywalker, acho que é isso. Ensinar a criança com TEA por meio de modelação é mais eficaz do que em relação a regras? Ensinar o quê? Desculpa, eu perdi o fim. Ensinar a criança com TEA, né, por meio de modelação é mais eficaz do que em relação a regras? Qualquer pessoa. A gente, modelação, quem ainda não tiver muito familiarizado com esse termo, é imitação, tá? Então, ensinar coisas por imitação é mais eficaz do que regra, qualquer pessoa. Então, quando alguém fala assim, olha, você vai lá, faz isso, faz aquilo, ó, imagina se você tivesse aprendido a dirigir assim, vai lá, você liga o carro, aí você põe o pé, aí você vai soltando devagarzinho, e o outro você não para de apertar, não. A gente não consegue. Olha, se alguém faz assim, ó, assim, vira assim, é muito mais fácil, não é? Então, qualquer pessoa, aula de dança, você ergue o seu pescoço 90 graus, não tem nem como, você nem descrever isso. Então, é igual para todo mundo. Mais alguma pergunta? Então, gente, é isso. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Alguma coisa? É corrida, né? Eu quase que não dei conta de falar. Tô até com falta de ar. Obrigada.